Então está aqui, não tem nada ainda de visual aqui, nós estávamos trabalhando com os dados, né? Nós fizemos o quê? Nós dividimos a tabela, né, em 5 novas tabelas. Nós dividimos em 4, né, tabelas que a gente chamou de dimensões e uma tabela que a gente chamou de fato, que efetivamente é o que registra as vendas, né? Então, aquela que está efetivamente registrando as vendas é a tabela fato. Muito bem. Se a gente for agora ali na visualização e tentarmos fazer alguma visualização onde envolva, né, dados, por exemplo, de loja, né, com tempo e a tabela fato, ele não vai permitir. Por quê? Ele vai dizer que nós não temos ainda os relacionamentos. Como vocês podem perceber aqui, ó, só foi encontrado um relacionamento automaticamente aqui. Mas, na verdade, a gente tinha que fazer com que todas essas tabelas aqui estivessem correlacionadas. Isso para este estudo de caso, para esta série de dados aqui. Então, a gente tirou, né, todas elas de um mesmo conjunto e dividimos. Por que que nós fizemos isso? Porque geralmente é isso que vocês vão encontrar aí na empresa de vocês, essas tabelas divididas especificamente como vocês estão vendo agora aqui, né? Por exemplo, uma tabela de loja, uma tabela de vendedor, uma tabela de produto e a tabela, por exemplo, de faturamento, né, de vendas propriamente dito, se vocês estiverem trabalhando com vendas, né? Ou seja, isso, né, estaria dividido aí nas várias bases de dados que vocês vão encontrar. E dificilmente, né, alguém vai te dar bonitinho, né, tudo juntinho para você. Você que vai ter que garimpar essas informações aqui e colocar todo mundo junto para fazer isso. Então, é isso que nós estamos aprendendo aqui a fazer. Então, a gente teve que dividir para justamente chegar numa situação mais real possível da realidade, né, que vocês vão encontrar. Mas agora, né, essa situação nos trouxe um problema, né, que é essas relações aqui que não estão sendo feitas, né? Então, por exemplo, né, se a gente vier aqui, ó, clicarmos na tabela fato, tá vendo que ela fica selecionada? E ao selecionarmos aqui, ó, pode ver que as propriedades aqui mudaram, né? Então, agora aqui tem uma descrição, uma outra coisa importante aqui, né? Toda vez que vocês criarem aqui, por exemplo, essas visualizações e fizerem esses relacionamentos, etc., é importante que vocês registrem, né? Então, aqui a descrição, falar o que é essa tabela, né? Os sinônimos, ou seja, como que ela pode ser encontrada em outros locais, né? Se tiver rótulo de linha, rótulo de coluna, né? Se é oculto, se não é, etc. Ou seja, pelo menos a descrição é muito importante que seja feito, né? A mesma coisa, se a gente clicar na tabela de dimensão aqui, então aqui, ó, mudou para a tabela de dimensão e assim sucessivamente. Vamos voltar aqui, ó, na tabela fato, clicando aqui, né? Vindo aqui em página inicial, tem aqui uma opção chamada gerenciar relações. Então, se nós clicarmos aqui, ó, a gente pode ver a única relação que já existe, que é a tabela dimensão com a tabela fato, a tabela produto, né? Dimensão produto com a tabela fato, TB fato, né? Essa é a relação que existe. Se eu vier aqui, ó, detecção automática, ó, clicar aqui, ó, ele fala assim, ó, nenhum novo relacionamento foi encontrado, tá? Mas eu posso aqui, por exemplo, vir aqui e criar um novo relacionamento. Por exemplo, né, vir aqui, ó, falar o seguinte, eu quero relacionar aqui, ó, loja, por exemplo, né, com TB fato, né, que é isso que a gente vai querer. Então, qual que é a relação? A relação é isso aqui, ó, é a loja com a loja, né? Então, essas duas colunas aqui, ó, elas devem ter uma relação. Só que, o que acontece? Ela fala que é o seguinte aqui, ó, é uma relação muitos para muitos, né?
E até ela está habilitando aqui, ó, o botão OK, mas olha só, esta relação tem cardinalidade muito para muitos, né? Isso só deve ser usado se for esperado que nenhuma das colunas, a loja de um e a loja de outro, contenha valores exclusivos e que o comportamento significativamente diferente das relações, muitos para muitos, seja compreendido. Então, no caso aqui, isso não está certo, tá? Ou seja, não é para ter uma relação muitos para muitos. Vamos ver, vamos cancelar aqui e vamos ver o porquê disso. Fechar. O que é esse tal de relacionamento? Um para N, ou seja, um para muitos ou muitos para muitos. Vamos entender aqui, por exemplo, a dinâmica, né, do que está acontecendo. E eu quero só ressaltar aqui que este conhecimento que a gente está falando aqui sobre cardinalidade, a gente está falando sobre modelagem, isso daqui basicamente compreende aí metade de um curso de banco de dados, no curso de ciência da computação, que a gente está falando de umas 80 horas aproximadamente. Então, eu vou tentar falar o mínimo aqui para vocês que seja factível, mas entendam que isso é matéria de estudo, de muito estudo, tá? Vamos só tentar entender o seguinte aqui, ó. A tabela fato. A fato registra o quê? A venda em si. Muito bem. A tabela DIN registra as lojas, tá? Uma determinada venda, né, quando ela ocorreu uma venda. Então, um determinado produto foi vendido. Ele é vendido aonde? Ele só pode ser vendido em uma determinada loja. Então, uma venda, né? Alguém está lá comprando um produto, tá? Ele não pode estar em 2 lugares diferentes ao mesmo tempo, o cliente. Então, ele só pode estar em um local. Ele efetivamente está fazendo o quê? Uma compra. Aonde? Em uma loja. Então, olha só que interessante. Uma compra aqui, ó, só vai poder ser feita em uma loja, tá? Então, essa é a primeira. Indo para lá, então, uma compra aqui só vai poder ser feita em uma loja. Muito bem. Agora, em uma determinada loja, quantas compras podem ser feitas? Aí pode ser muitas, né? Ou seja, eu posso registrar 1, 2, 3, 4 por minuto, por hora, entendeu? Ou seja, eu posso registrar muitas. Então, uma loja aqui pode registrar muitas compras. Então, aqui, ó, nós temos um relacionamento do quê? De um para muitos. Entenderam? Então, aqui viria muitos e aqui viria um. Nunca muitos para muitos. Conseguiram entender essa relação? Por que não pode ter uma relação muito para muitos aqui? Vai existir casos que a gente tem relação muitos para muitos, mas nesse caso aqui não. Eu só vou poder registrar uma venda em uma loja, e uma loja pode registrar muitas vendas. Entenderam a ideia? Quem não entendeu? O Hudson entendeu, beleza. A Karen entendeu. Então, beleza. Quem não entender, passa aí, tá? A sua dúvida. Então, agora vamos ver o vendedor, né? O vendedor, um vendedor, ele pode fazer quantas vendas, né? Um vendedor pode fazer muitas vendas. Agora, uma venda que está sendo feita agora ali, quantos vendedores atrelados a ele pode ter? Apenas um, né? Então, apenas um vendedor pode fazer aquela venda especificamente. Então, também é uma relação de um para muitos, né? Olha só que interessante. E aqui o dia em tempo, que é a data da venda, ou seja, uma data, tá? Uma data, sei lá, hoje, né? Hoje é dia 26
do 11, né? Hoje. Quantas vendas vão poder ser feitas hoje? Muitas. Mas aquela venda especificamente, né, que está sendo feita agora, nesse momento, qual é a data dela? Só pode ser uma data, né? Então, essas 3 outras tabelas aqui, a relação de cardinalidade vai ser o quê? 1 para N. Vamos voltar lá novamente aqui, ó. Aqui, vamos gerenciar relações, vamos criar uma nova, vamos falar assim, então, a loja e fato, né? Então, essa relação aqui de loja com loja, e aqui, ó, na cardinalidade, a gente vai ter que colocar o quê, ó? Então, vai ser 1 para muitos. Então, a de cima lá, 1 para muitos, né, ó? Só que, olha só o que acontece quando a gente coloca 1 para muitos. O botão aqui, ó, ele é desabilitado. E olha a mensagem aqui, ó. A cardinalidade selecionada não é válida para esse relacionamento. Mas, poxa, a gente acabou de falar que era, né? O que está acontecendo? Geralmente, quando isso ocorre, pode ser 2 coisas. Primeiro, a cardinalidade que a gente escolheu realmente está errada, ou os nossos dados apresentam algum problema, tá? Então, no caso especificamente aqui, a cardinalidade a gente já viu que está certa. Então, só pode ser os nossos dados. Então, vamos cancelar aqui e vamos voltar lá para os nossos dados. Vamos agora ver os nossos dados, né? Olha que gozado, professor, o meu nem habilitou para abrir. Lá embaixo, né? Nem habilitou também aqui. Não, assim, ele também não deixou nem escolher cardinalidade. Olha, tá vendo? Então é isso, porque tem algum problema nos dados. Então vamos ver nossos dados. Tem que selecionar a tabela ali em cima. Ah, você selecionou aqui, ó, clicou aqui em cima? Peraí, vamos ver. Na hora que tá escolhendo lá mesmo. O meu eu selecionei também, não apareceu. Ó, novo. Isso, novo, eu fiz isso, aí aqui em cima eu selecionei, loja, isso, aí eu selecionei. Aí aqui, fato. Perfeito. Agora aí também. Clicar aí você aqui, tem ó, que selecionar. Loja, isso. E clicar aqui em cima de loja. Isso. Ah, tá. Aí vem aqui 1 para muitos. Aí ele desabilita. Ah, tá. É esse passo que eu não estava fazendo. Tá certo. Tem que fazer tudo certinho. Você tem que mostrar qual a relação aqui, tá? Então, cancela, fecha. Então, está acontecendo algum problema com os nossos dados. Então, vamos dar uma olhadinha com os nossos dados aqui, ó. Bom, a princípio, né, se a gente tem essa relação, vocês concordam que tanto em loja, quanto vendedor, quanto tempo, eu só posso ter uma informação, por exemplo, da loja, eu só posso ter uma informação da loja de Sorocaba, eu não posso ter 20 lojas de Sorocaba. Eu não posso ter também aqui 20 registros do vendedor Bernardo, né, por exemplo, né? E assim por diante. A data, só tem que ter uma data daquela dia. Só que, quando nós fizemos o que? A separação, não sei se vocês se lembram, mas existiam ali registros duplicados, né? Então, o que nós temos lá nos nossos dados? Vamos lá nos nossos dados, né? Vamos pegar aqui, ó, clicar em loja, e aqui está a nossa loja, né? Vejam se vocês podem observar aqui, ó, a loja aqui, ó, SP, dá para ampliar aqui, nem eu estou enxergando direito, imagino vocês, SPB822, tá vendo? Olha só a quantidade de SPB22 que tem, tá vendo? Agora passou para 23, tá vendo? Aí vai, ó, agora é 95, e assim vai, ou seja, está duplicado aqui, isso não pode ocorrer, né? Nós não podemos ter duplicidade aqui de dados. Então, eu acredito que seja essa a razão porque nós não estamos conseguindo fazer. Ele identificou que aqui não existe unicidade de informação. E como que nós podemos, né, acertar isso? É muito simples, né? Então, aqui, ó, você clica aqui, deixa clicado loja aqui, né? Entra aqui em página inicial, vamos transformar dados, tá? Então, olha lá, de loja,
transformar dados. Vai abrir o Power Query, né? Então, aqui, ó, seleciona a tabela loja, tá? Tabela loja. Aí, aqui em cima, ó, de loja, clica com o botão direito do mouse e vem aqui, ó, remover duplicatas. Vou fazer tudo de novo, pessoal. Aqui, né, seleciono aqui de em loja, página inicial, transformar dados. Nesta coluna, seleciona aqui à esquerda a tabela de em loja. Aí vai aparecer a tabela de em loja aqui. Em cima de loja, clica com o botão direito, remover duplicatas. Então, vamos fazer isso agora. Ó. Clica lá, remover duplicatas. Pronto. Né? Vejam que agora ó, não tem mais repetições aqui de loja. Tá? Tudo bem, pessoal? Agora, ó, concorda que possivelmente era esse o problema nas outras? Vamos lá em vendedor. Clica lá em vendedor, tá? E vamos fazer a mesma coisa, ó. Em cima aqui de vendedor, clica com o botão direito, remover duplicatas. Pronto, ó. Vejam só para quantas nós reduzimos aqui, né? Então, agora nós só temos esses vendedores aqui, ó. Beleza, pessoal? E a mesma coisa com o tempo. Oi, pode falar. Justamente isso que eu ia perguntar. Tempo e produto também pode fazer tudo, então. Então, produto não, porque o produto já tem a relação lá já estipulada, né? Uhum. Agora, Tá tempo também. Muito bem, Hudson, é isso aí. Então, clica com o botão direito, remover duplicatas. Ok? Depois que vocês removeram as duplicatas de loja, vendedor e tempo, aí você tem que clicar aqui, ó, fechar e aplicar. Ok? Fechar e aplicar. Ele vai fazer lá as alterações e pumba, pronto. Agora, né, olha só, vamos voltar lá nas relações. Vocês estão acompanhando? Alguma dúvida? Já fechou aqui? Tá tudo certinho? Sim. Joia. Vamos agora voltar em dados. Até agora não houve nenhuma mudança, né? Então, agora, olha só. Vamos clicar aqui na tabela fato, né? E vamos aqui, ó, gerenciar relações novamente. Gerenciar relações. Nós poderíamos fazer aquela tarefa automática, né? Nova, etc. Mas olha só, nós alteramos as tabelas, né? Vamos agora testar aqui, ver se o Power BI, com essas alterações, ele consegue identificar as relações automaticamente. Estão vendo aqui, ó, detecção automática? Clica lá em detecção automática. Olha só o que aconteceu. Agora ele conseguiu, olha lá, 2 novos relacionamentos encontrados. Vamos clicar aqui em fechar. Então aqui, ó, vamos aqui fechar. Olha só o que aconteceu. Só de alterar os dados, né, nós já conseguimos fazer a identificação. E olha só a cardinalidade aqui, ó, dá um clique aqui, ó. Se você clicar sobre, né, a linha aqui, ó, você vai identificar quem ele está pegando aqui, ó. Então é loja com loja, tá certo? E olha a cardinalidade, 1 para muitos. O asterisco significa muitos, né? Então olha só, então ele conseguiu identificar corretamente. Vamos ver agora vendedor, ó. Ele está pegando a ID vendedor com a ID vendedor e a relação 1 para muitos também. Belezinha, é exatamente o que nós queríamos, né?
Então, já temos 3 relações, só está faltando a relação da dimensão tempo, que a gente vai fazer manualmente. Eu só queria saber se deu certo isso para vocês, se vocês chegaram até aqui. Sim. Beleza, ótimo, maravilha, maravilha. Então, agora, basta fazer a relação aqui manual. Clica na tabela fato, ela fica amarelinha aqui ao redor, gerenciar relações, né? Agora a gente vai criar uma nova, criar nova. Quem que nós vamos relacionar? A tabela tempo, dimensão tempo, com a tabela TB fato. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos selecionar aqui, ó, data venda, só tem um campo aqui em cima, então é esse mesmo, com a data venda aqui da tabela fato. Já fizemos a relação e ele aqui embaixo, ó, já deu a cardinalidade, ó, 1 para muitos. É isso mesmo? É isso mesmo, muito bem. E aí a gente clica aqui em OK. E pronto, lá, já conseguiu identificar a nova relação. Clica aqui em fechar e agora nós temos já a estrela aqui formada, ou seja, já temos todas as relações que nós tínhamos que ter aqui. Todo mundo conseguiu chegar aqui? Belezinha? Sim. Sim? Posso tirar uma dúvida? Pode ser meio infantil, mas eu não estou conseguindo compreender. Não compreender, mas é só uma dúvida a mais. Por que o DIN produto está 1 para 1? Sabendo que o produto, a categoria, o fabricante e tal, poderia estar em outras condições do fato, do TB fato. Porque quando nós fizemos isso aqui, possivelmente, né, a gente pode ver lá, vamos lá, DIN produto, cadê produto? Produto. Ele não conseguiu aqui nessa tabela aqui, ó, identificar mais de um tipo, né, de produto aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Então, ele não conseguiu identificar mais de um tipo de produto diferente aqui, ó. Então, se você olhar, será que tem tipo de produto diferente aqui? É igual, quer dizer? Ele não conseguiu identificar igual. Aí, teria que ter a identidade, teria que ser a identidade do ID do produto com o produto para ele relacionar tudo isso aí. Então, ele tem que fazer uma interligação em todos os parâmetros aqui para ele poder dizer que é 1 para muitos ou muitos para 1 no caso. Exatamente, exatamente. Que esse ID desse produto aqui, né, o que aconteceu? Ele, na verdade, está sendo um código, basicamente, aqui de uma venda especificamente. Mas, efetivamente, ele está indicando aqui que é um produto diferente, tá? Na verdade, a gente está vendo aqui que não é uma geladeira, duplex, blá. Mas aqui ele está identificando um código diferente para cada uma das vendas. Pelo menos estava assim a tabela, entendeu? Sim, não, eu entendi o conceito. Porque acredito que se não tivesse essa coluna, por exemplo, do ID produto, se a nossa tabela iniciasse só pelo produto, poderia ser que acontecesse essa relação de 1 para muitos. Exatamente. Então, o que está comandando aqui seria o ID produto. E o que vai acontecer no fato aí, na realidade de vocês, com certeza essa tabela aqui geraria também duplicidade. Por quê? Porque geralmente um produto, numa empresa, tem um código específico, né? Por exemplo, aí não sei se vocês vendem chapa de alumínio aí. Vende chapa de alumínio aí, Hudson? Vende. Então, uma chapa de alumínio sempre vai ter o mesmo código, né? Sim. Uma chapa de alumínio com dimensão XY, né? Ela sempre, com uma espessura Z, né? Ela sempre vai ter o mesmo código, né? Perfeito. E ela vai poder ser vendida múltiplas vezes. Então, geralmente, numa tabela como essa aqui, haveria uma repetição enorme aqui
se efetivamente essa chapa fosse vendida múltiplas vezes, a repetição de código, exatamente. Então a gente teria que fazer a mesma operação aqui que a gente fez nas outras. Mas no caso, né, não aconteceu, desculpe te cortar, mas no caso não aconteceu em virtude deste código aqui também variar em virtude da venda. Perfeito, professor. Tranquilo. Deu para compreender, até mesmo porque a hora que eu estava enxergando, né, a gente não faz essa relação que uma coluna, no caso do ID, estaria gerenciando todas as correlações, né? Então, para mim, a gente poderia pensar, mas eu tenho várias lojas que vendem o mesmo produto, que poderia até ser do mesmo código, né? Vamos supor que fosse uma linha, não é uma linha, vamos dizer assim, o McDonald's, né? O cara vende um produto, o cheeseburger dele lá é igual em todos os lugares. Então, digamos que internamente o cara tinha o mesmo código. Ele vai vender em várias lojas para várias pessoas, né? Então, por isso é importante entender esse conceito interno para a hora que a gente for montar o nosso negócio, né, a nossa planilha com a situação real, a gente entenda o que vai mandar, o que vai comandar. Sim, sim, sim. E aí, eu até sugiro, a gente não vai ter condição de fazer aqui, mas vocês conseguem fazer. Na sessão seguinte, lá no Data Science Academy, ele explana um pouco mais detalhado, né, esta relação de cardinalidade, a importância disso dentro de uma organização de dados. Então, eu recomendo fortemente, né, que vocês vejam não só a sessão seguinte, mas todo o curso, né? São 20 sessões, a gente só abordou 3 sessões lá, tá? Então, aí é com vocês aí, né, esse deleite, né, de fazer a Karen já chegou na 19, Karen? Ô, Karen! Até parece. Bem capaz. Ela está fazendo desde o começo do semestre, eu acho que deve estar dando aula já. Oi, que legal! Ô, me ensina aí, Karen. Nada, eu comecei mesmo no começo do semestre, mas não estou conseguindo finalizar, não. Você está em que parte já? Não, estou no 3 ou 4, acho. Olha. Não consigo caminhar para frente. Agora nas férias eu vou terminar. Então, aproveita, né, que está fresquinho aí o assunto, né? E, ó, manda ver. Não é bicho de 7 cabeças. Pode ser de 8, mas 7 não é. Não, eu vou pegar firme agora nas férias. Eu vou para a CBA em fevereiro, se Deus quiser. Ô, Glória! Aí sim, hein? Que maravilha! Confiança é tudo, meu filho. Não, sem dúvida. Persistência, perseverança, vamos para cima. É isso aí. E o que deu para perceber, né, o Piva, é maravilhoso trabalhar a partir de um dado apenas, de uma planilha apenas de Excel, você fazer todas essas correlações, apresentações porque assim, estamos na terceira, que nem você falou, né, terceira apresentação, já dá para ter uma outra noção de uma simples apresentação ou de uma simples explicação que você tem que dar para uma equipe ou para sua chefia, sei lá, com visualizações diferentes. Isso aí é muito legal. Sim. Do que ficar, às vezes, sofrendo no PowerPoint, recortando e colando e editando vídeo. Não, você vai lá, mostra os dados do jeito que está aqui. Nossa, maravilhoso. E o legal, né? Você consegue interagir com os dados, né? Uma vez que você monta, né, a visualização, né, você consegue interagir. Você clicando aqui e ali, ele vai alternando, né, de acordo com o que você selecionou. Isso que é uma sacada assim fantástica, que é o BI mesmo, né? Ou seja, você manipular. A gente até brinca, né? Antes só tinha uma forma de visualização, né, que era muito conhecida, que era o cubo, né? O Cubolap. Então a gente tinha que montar um cubo de tal forma que, se a gente virasse ele conseguia então me dar uma nova visualização e assim por diante. Aqui não, aqui você pode fazer relações as mais variadas possíveis
elas mantêm uma relação entre si desde que, né, os dados permitam isso, e qualquer alteração em um gráfico, ele repercute nos outros, né? A gente viu na aula passada, na aula retrasada isso, né? Aquele dashboard que nós montamos, a gente clicava em uma informação, todos os outros, né, faziam então as alterações. E é esse basicamente o grande potencial. E eu falo aqui para vocês, pessoal, que vocês estão vendo aqui nessas 3 módulos iniciais aqui, é quase nada, né? Ou seja, é o básico do básico do Power BI e também do que a gente chama de Business Intelligence, tá? Então tem muito mais, muito mais. Já acho que no capítulo seguinte ele vai falar, por exemplo, das linguagens de manipulação aqui que a gente pode utilizar. Por exemplo, o DAX. O DAX, na verdade, é uma série de funções prontas, estilo Excel. Então é mais ou menos o seguinte, né? Eles pegaram lá a funcionalidade do Excel e trouxeram para cá. Então a gente pode, né? Uma vez que a gente tem aqui um determinado dado aqui, ó, a gente pode, tá vendo essa linha aqui de cima, ó? Isso aqui é uma linha de comando, né? Então a gente pode aqui, né, fazer, por exemplo, inserir aqui um comando, né, específico para fazer algum tipo de manipulação, criar um novo registro, fazer o que a gente quiser aqui, né? Então a gente primeiro tem que selecionar, né, um determinado campo, aí ele habilita isso aqui. A gente pode criar, por exemplo, um novo campo aqui, né? E aí efetivamente estabelecer um comando. Mas tem outras, tem a linguagem M, né, que ela está dentro, deixa eu só mostrar aqui rapidamente para vocês, clica aqui, ó, inicial, transformar dados, para a gente achar o Power Query. Aqui dentro do Power Query, vocês estão vendo essa linha aqui em cima, ó, table, select, column, bababá, bababá, bababá. Esse daqui é o comando, né, que vai ser executado toda hora que ele abrir, né, o Power BI para chegar nos dados da forma como ele chegou. Então, toda essa sequência de comandos, a fonte, navegação, cabeçalho e outras colunas lá, ele fez aqui, ó. Então, esse aqui é a linguagem M, né, que é a linguagem do Power Query de manipulação, tá? Então, essa linguagem aqui é muito poderosa, tá? Então, tudo que você não conseguir fazer com o DAX, né, que é essas funções prontas, você vem aqui e você consegue, então, fazer com a linguagem M de manipulação. Mas ela também não dá para você fazer tudo, né? Então, aí você pode, né, também utilizar outras linguagens. O Power BI suporta 2 linguagens, a linguagem R e a linguagem Python, né? Então, tudo que você não conseguir fazer com isso, você pode fazer mais. E aí, assim, ó, quando você começa a fazer manipulação com essas linguagens aqui, aí você começa a trabalhar com Power BI, você sai do nível básico e começa no nível intermediário para o avançado, tá? É aí que você realmente consegue descobrir e fazer, né, coisas extraordinárias. Aqui você já está fazendo coisas extraordinárias, né? Só daqueles gráficos lá, tudo mais, são coisas assim fantásticas, né? Mas imagina só tendo esses recursos a mais. Piva, Oi. É interessante no mundo profissional, não desanimando a sala, mas eu a princípio não desanimei, mas só para um comentário. Eu tenho muita amizade com o pessoal da TI e também com o pessoal de processo, de planejamento, né? E aí eu conversando com o planejador lá de programação, né? De produção em si. Aí eu falei pro cara, falei assim, pô, rapaz, eu tô fazendo um curso aí, a FATEC tá nos proporcionando aí aprender Power BI e tal. Puxa, é legal demais aquilo lá, né? Não sei o que, tal. Ele virou para mim e falou assim, não, parabéns, cara, é legal mesmo. Mas não se prenda ao BI, não. Passe pelo BI e vá pro Python, porque aquela linguagem é sensacional. Aí ele começou a mostrar mais ou menos para mim algumas coisas do Python que ele faz, assim, basicamente, porque, cara do céu, como é maravilhoso esse mundo. Ele falou, é demorado, depende muito da sua disposição e da sua entrega.
Mas a hora que você estiver dentro dessas duas linguagens e você conseguir interpretar essas duas linguagens, você está feito. Sim. Então fica aí uma dica, né, para o mundo profissional atual, né? Eu posso dizer que eu estou vendo isso lá dentro da CBA, que esses primeiros passos que a gente está dando aqui, com a aula que o senhor está passando, mais a orientação que o senhor nos deu para terminar esse BI, né? Depois já se inteirar no Python, porque lá no Science mesmo, lá eles já falam, né, que tem lá o Python, tá gratuito, inclusive, Gratuito. É legal meter a cabeça, é legal mergulhar. Sim, concordo plenamente com ele, porque hoje em dia, né, existe o português, existe o inglês, existe o espanhol e existe uma outra linguagem, a linguagem de programação. Hoje em dia, dominar uma linguagem de programação é fundamental, né? Fundamental para qualquer área. Tem médico, né, fazendo linguagem de programação, tem engenheiro, tem todo mundo, né, que queira ter um diferencial tem que aprender, né, como manipular os dados, né, de forma adequada, e para isso você precisa de uma linguagem de programação, infelizmente. Aqui, ó, você viu que você tem um limite, né? Então você tem um limite aqui no Power BI. Ele é fantástico? É fantástico, mas ele tem um limite. Quando começa a ter que ter uma manipulação mais intensiva, etc., aí você começa a ir para uma linguagem de funções, como Excel, que é o DAX. Não deu certo? Aí você vai para a linguagem M. Não deu certo? Ó, vou só citar um exemplo aqui. Tá vendo aqui do lado, nas visualizações? Vocês têm aqui, ó, uma série de gráficos aqui, ó, que você pode visualizar. Mas vamos imaginar o seguinte, o seu chefe lá falou assim, eu quero o gráfico tal. E não tem aqui, o que você faz? Chora? Não. Aí, o que você tem que fazer? Você pode fazer isso, por exemplo, em Python, né? Você pode fazer isso em linguagem R, né? Mas Python eu indicaria, né, muito mais aí. O Python ele compreende tudo que você tem em R, né? Você tem em Python. Então, se você estudar Python, você já está muito bem servido aí. E não dá, e um depende de outro, né, o Piva? Não. Se eu falar assim, eu quero. Não, digo assim, as duas linguagens. Se eu falar, eu quero fazer, então, já que o BI tem uma limitação, eu quero fazer Python. Vou direto para o Python fazer. Sim. Vai ter situações que eu preciso de uma base do BI. Seria assim? Ou um está correlacionado ao outro, numa questão de degrau, né, de subida, ou eu posso ir direto para o Python? Não, você pode ir direto para o Python. Tá. É que assim, ó, é que o BI, né, o Power BI, ele te dá, né, vamos falar assim, uma facilidade de exposição de dados, se os dados tiverem uma certa estrutura, bonitinho, né? Você consegue fazer gráficos que impressionam, né? Só que você tem que tomar muito cuidado, porque assim, ó, você viu que fazer gráfico aqui é muito fácil, né? Clicou ali, ele faz. Mas será que aquele gráfico, aquela informação está correta? Então, você tem que saber o que você está realmente buscando, como que estão os seus dados adequados, se não estão. Então, o Power BI, ele te dá uma facilidade, né, de você, então, conseguir entregar algo muito mais rapidamente. O Python, ele vai exigir de você uma carga de estudo muito maior e só lá no finalzinho você vai começar a conseguir entregar coisas, né, no nível do Power BI. Entendeu, Hudson? Então, assim, Sim. Às vezes é como tocar piano, né? Você vai tocar piano, como que são as primeiras aulas? Tim-tom, 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 né? Nem falha. Nossa senhora, é um desespero. Você achava que você ia lá e já, no primeiro dia, você já ia tocar uma sinfonia Nona do sinfonia, Beethoven, né, ali. Não, mas você ficou lá só no tim-tom, tim-tom.
E vai, e dia passa, e mês passa, e as coisas, né, avançam muito lentamente. Só depois de 8, 10 anos é que aquela tão famosa Sinfonia de Beethoven você consegue tocar, né, do começo ao fim. A primeira parte. Não, a primeira parte. Oh, eu aprendi a tocar, eu sou formado violonista intermediário de música erudita. 16 anos estudando para tocar intermediariamente, não tem nada avançado não, dedicando aí 2, 3 horas por dia de estudo. Então a gente sabe que esse degrau não é fácil, né? Então foi bom o senhor falar dessa correlação com a música, como eu já tenho uma certa experiência, eu já sei que não é tão simples assim e depende muito da nossa dedicação. Dedicação, exatamente. E aí, assim, se você, eu garanto para vocês, se vocês dedicarem, né, 1 horinha, né, ou meia hora, ou 2 horas, 3 horas por semana, não é por dia, né, por semana, para estudar Python, pode ser via Data Science Academy, que é um excelente treinamento e direcionado para a ciência de dados, vocês vão conseguir, né, no prazo aí de 6 meses a 1 ano, vai depender do ritmo de vocês, do entendimento, tudo mais, vocês chegam num nível, né, intermediário de construir gráfico, e depois vocês vão começar a entender, né, como que vocês podem utilizar, por exemplo, aqui dentro, né, para potencializar o Power BI, né? Então essas coisas vocês vão ter que fazer, mas vai ter que ser vocês e vocês mesmos, né? Não tem outro. É aquilo que se fala, né? Você é responsável pela sua aprendizagem, né? Não tem outra pessoa. Não adianta você pedir ajuda para os universitários, nada disso, né? É você mesmo. Muito bem. Afinal de contas, somos universitários, né? Exatamente. A gente tem que... Vamos lá ver o nosso problema lá. Vamos voltar ao nosso problema de negócio, tá? O nosso problema de negócio aqui, ele pede basicamente, né, que a gente apresente, cadê? A empresa está montando estratégia de vendas para o próximo e precisa de qual fabricante, né, saber qual dos fabricantes dos produtos vendidos apresenta o melhor desempenho das vendas. É isso basicamente que ele quer. O resto está falando aqui um monte de coisa aqui, mas basicamente é isso que ele quer. Então vamos montar agora que a gente já tem a relação, o gráfico. Antes, se a gente quisesse fazer isso, não dava, né? Agora a gente já consegue fazer isso, tá? Como que é isso daqui? Deixa eu só antes... Não, depois eu falo. Então vamos fazer isso aqui. Então, o fabricante aqui... Então a gente pode, por exemplo, aqui, ó, então vemos na visualização. Aqui, ó, podemos pegar um gráfico aqui clusterizado aqui, né? Barras clusterizadas. Vamos aumentar aqui. Isso aqui vocês já sabem fazer, né? Colocar aqui no centro. É só isso que a gente quer mesmo. E vamos selecionar. Então ele quer o quê? Fabricante. Aonde que está fabricante? Está lá em... Tem loja, produto... produto. Ó. Produto tem lá o fabricante. Vamos selecionar o fabricante, ok? Na tabela vendas, TB Fatos, vamos ver o valor da venda lá. Venda. Pronto. Tantã. Se a gente tentasse fazer isso sem as relações prontas aqui, ó, não haveria possibilidade, né? Isso aqui não sairia, tá? Então aqui nós já temos então a informação, né? Então a gente pode aqui apenas melhorar um pouquinho a visualização aqui, né? Então, por exemplo, o título lá, né? O rótulo, título. Lembrando que isso aqui a gente pode reduzir e isso aqui a gente aumenta para ter uma maior visibilidade aqui, né? Então aqui a gente pode ter lá então valor de venda por fabricante. Então
A gente pode pôr aqui, ó, desempenho por fabricante, por exemplo, né? A gente pode centralizar isso, aumentarmos a fonte. Aí, em rótulo de dados, né? Vamos ativar o rótulo de dados. Vamos colocar ele centralizado. Será que ele deixa ir para dentro? Foi para dentro, beleza. Só que esse ir para dentro, ó, nos últimos aqui, ó, ficou sem informação. Então não é legal. Vamos deixar em cima mesmo. Deixar automático aqui para mostrar. Podemos só colocar em negrito, né, para acentuar. O que mais que a gente pode fazer aqui? As cores, não gostei do azul. Sei lá, posso colocar aqui bem mais cores aqui. Uma cor verde. Sei lá, assim tá bom. Acho que tá bom, né? Então tá aqui. Então, o que nós conseguimos perceber aqui, ó? Que os 3 principais fabricantes neste conjunto de dados é Brastemp, Consul e Samsung, e os 3 piores aqui de desempenho, né? Philco, Sony e LG, né? Então, uma informação importantíssima aqui, né? E tá aqui a nossa informação e o nosso dashboard que nós queríamos ali no estudo de caso, tá? Vamos salvar isso daqui e definir. Prontinho. Temos aqui a nossa tarefa prontinha. Tudo bem, pessoal? Conseguiram chegar até aqui? Tranquilinho? Professor, eu me perdi na hora do nomear lá. O meu não abria, não sei por quê. Nomear o quê? O senhor foi naquele rolinho, não foi? De pincelzinho lá? Mas primeiro eu tenho que selecionar o gráfico aqui, ó. Eu clico em cima do gráfico. Aí sim eu venho aqui no rolo, tá? Aí eu venho aqui em título e alterei o título. Aumentei o tamanho e centralizei. E depois a cor, eu vim aqui e mudei a cor. Só isso que eu fiz de... Ah, tá. Eu também fiz também o que Dos dados, né? O rótulo dos dados. O rótulo dos dados eu coloquei em negrito. Acho que só isso que eu fiz. Beleza. Só isso. Muito bem. Então, essa tarefa aqui, a Laís que perguntou, não tem que enviar, Laís. Ela pode ser feita, né, apenas aí pelo seu, né? Não precisa salvar, nada disso. E, pois, não consegui abrir os documentos no online. Mas você consegue abrir. O online funciona exatamente igual aqui. Fala para nós aí as dúvidas. Eu só queria mostrar aqui para vocês, enquanto a Laís fala as dúvidas, aí, lá no site, como pedido, o Hudson aí fez a solicitação aí diante da classe, né? Então, se vocês entrarem lá em piva.pro.br, informática aplicada, né? Vocês têm lá as aulas e lá no finalzinho, né? Eu já atualizei semana 15, né? A semana 15. Aqui todos os arquivos, apresentações, roteiros, né? Tá tudo aqui já atualizado na 15, na 16 também, tá? E a 17 também já com todas as informações, só vai faltar esta aula de hoje aqui, que assim que terminar, eu já providencio e coloco aqui a aula 17B, tá? Quando vocês estiverem estudando, né, vou pedir uma ajuda aí para vocês também, assistir por aqui, que aqui já está editado, né? E quando assistir por aqui, né,
Vocês podem clicar aqui, assistir aqui ou ir lá para o YouTube, dá um likezinho lá e se inscreve no canal. Ó, tô fazendo propaganda igual os YouTubers.